Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. O argentino Jonathan Calleri se juntou ao compatriota Emiliano Rigoni e iniciou o trabalho em campo com os fisioterapeutas do São Paulo durante o treino ocorrido na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, na capital paulista. Diagnosticado com edema na coxa e tratado como dúvida para o duelo contra o Red Bull Bragantino, domingo, às 18h15 de Brasília, Calleri foi a campo para começar a recuperação física ao lado de Rigoni, que também é dúvida para o jogo do final de semana. A dupla depois completou a atividade no Refis. Nesta quinta-feira, Rogério Ceni e a comissão técnica dividiram o treino com uma atividade técnica e outra tática. Novamente, Igor Vinícius participou do trabalho com bola e deve estar à disposição no domingo. O próximo trabalho do clube será realizado nesta sexta-feira, novamente a partir das 10 horas de Brasília no CT da Barra Funda. Será a penúltima atividade antes do compromisso em Bragança Paulista. O São Paulo ocupa a 12ª colocação no Brasileirão com 34 pontos, 6 a mais do que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe não perde há 8 jogos com 2 vitórias e 6 empates. A próxima informação é da SPFC.net, amigos tricolores. O São Paulo já está organizando o planejamento de 2022 e a prioridade é contratar um goleiro para reforçar a equipe e não sofrer com uma total dependência do rendimento de Thiago Volpi debaixo das traves. Em julho deste ano, o arqueiro Ivan da Ponte Preta quase fechou negócio para chegar ao tricolor. Hoje, a diretoria recebeu a indicação de Rogério Ceni pelo nome de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza que cresceu justamente com seus conselhos durante sua passagem por lá. Repito, informação da SPFC.net. Felipe Alves está com 33 anos de idade e chegou ao Fortaleza em 2019. De lá para cá foram 4 títulos, todos comandados por Ceni, 137 jogos, 9 pênaltis defendidos e muitas defesas milagrosas que trouxeram o apelido de Homem de Gelo por sua frieza em momentos cruciais. O goleiro foi indicado por Ceni ao Flamengo e quase contratado para ficar no lugar de Diego Alves, e segundo Ceni, Felipe seria melhor tecnicamente do que qualquer jogador da base rubro-negra e do que o próprio Diego. Felipe Alves tem postura de liderança, joga com os pés, tem boa saída de bola, evoluiu muito seu rendimento debaixo das redes e foi aconselhado pelo próprio Rogério Ceni durante esta evolução. Mas a diretoria de futebol tem o plano de contratar um goleiro mais jovem, alguém que ganhe experiência com o tempo. Os diretores não buscam alguém que chegue para ser titular ou tenha seu tempo de vida como atleta contado, e com isso o goleiro Ivan, de 23 anos, da Ponte Preta, acaba sendo, mais uma vez, um dos nomes mais comentados. O São Paulo chegou a ter um pré-negócio com a Ponte Preta em julho deste ano de $2 milhões por 80% dos direitos federativos do jogador, mas acabou não fechando o acordo para tentar poupar os cofres do clube e dar outro voto de confiança e segurança ao Thiago Volpi. Porém, as partidas contra o Palmeiras na Copa Libertadores da América e do Fortaleza na Copa do Brasil não foram bem vistas. Atualmente, o goleiro Thiago Volpi vive boa fase e tem a admiração e apoio de Rogério Ceni na equipe, além de receber a faixa de capitão do time na última partida, em pleno clássico contra o Corinthians no estádio do Morumbi. A FIFA confirmou que a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 será no dia 1º de abril do ano que vem no Catar.
A definição das chaves acontecerá no dia seguinte ao Congresso de número 72 da entidade, marcado para 31 de março no mesmo local. O sorteio dos grupos da Copa será realizado, portanto, antes da repescagem para o torneio prevista para junho, envolvendo 4 seleções, um representante da América do Sul, outro da América do Norte Central, um da Ásia e o último da Oceania. Ainda não foram definidos os confrontos entre essas equipes que brigam por 2 vagas. O Catar receberá a Copa do Mundo entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, primeira vez que o torneio será disputado no final do ano. Ao todo, serão 32 seleções na disputa pela última vez, já que em 2026 serão 48 participantes. Além da equipe anfitriã, Dinamarca e Alemanha já estão classificadas. A seleção brasileira lidera com folgas eliminatórias sul-americanas para a Copa, mas ainda não garantiu vaga. Isso pode acontecer em novembro, quando o Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina. Vou esclarecer algumas informações, segundo o GE, que muitas pessoas ficaram em dúvidas. Antes de o São Paulo disputar o clássico contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni perguntou à direção se havia alguma orientação para não escalar o atacante Pablo, cujo contrato seria automaticamente estendido até o final de 2023, se ele entrasse em campo mais uma vez. Ceni ouviu dos chefes que não havia qualquer determinação nesse sentido e recebeu aval para colocá-lo ou não nos jogos. O treinador conta com Pablo em seu projeto para o tricolor. Acredita que pode ajudar o centroavante a recuperar seu melhor futebol. Diante do sim da direção, lançou o camisa 9 para substituir Caleri, que fez o gol da vitória por 1-0 e mais tarde deixou o clássico com um edema na coxa direita. Pablo não havia participado dos últimos 4 jogos sob o comando de Hernan Crespo, por isso Ceni quis saber se havia uma orientação ou se tratava de opção do argentino. Se por um lado o ex-goleiro recebeu permissão para escalar Pablo, por outro ele avalizou a mudança de Milton Cruz no CT de Cotia para o da Barra Funda. Pouco depois de ser contratado, partiu do presidente Júlio Casares e do coordenador Muricy Ramalho a pergunta se a presença de Milton no dia a dia causaria algum incômodo. Rogério respondeu que não, mas não foi ele quem pediu o acréscimo do profissional, que até então trabalhava na transição de jogadores entre a base e o time principal. Ele e Milton Cruz tiveram um ótimo relacionamento em suas épocas de goleiro e auxiliar técnico, quando conviveram por 21 anos entre 1995 e 2015. A comissão técnica de Ceni é formada pelos auxiliares Charles e Nelson e o preparador físico Danilo. É possível que ele receba algum reforço futuramente. Por falar em reforços, o São Paulo informou o Rogério Ceni sobre a delicada situação financeira que o clube enfrenta. Devido ao problema com as dívidas que ultrapassam milhões de reais, o clube pretende vender alguns atletas na próxima janela para equilibrar as finanças. Os garotos revelados nas categorias de base são os principais alvos da Europa. O volante Luan, por exemplo, recebeu uma sondagem do Porto de Portugal na janela do meio do ano. O clube quis saber qual era a situação para uma possível transferência no início de 2022. Ceni ainda pode perder atletas como Rojas, Galeano e Benítez, que têm contratos até o final deste ano. Os 2 últimos estão emprestados e o São Paulo pretende buscar um novo empréstimo com Rubio Nu do Paraguai e Independiente da Argentina, respectivamente. O São Paulo decretou 3 dias de luto oficial pelo falecimento de João Salgueiro, diretor de esportes olímpicos e do basquete profissional do tricolor, aos 61 anos. A CBF tem a intenção de dar aos torcedores e dirigentes mais transparência nas decisões do VAR e decide liberar áudios do VAR em jogos do Brasileiro. Novidade essa que entrará em vigor na 31ª rodada da Série A, que começa no dia 10 de novembro. A CBF segue o exemplo da Conmebol, que desde 2019 divulga os diálogos do VAR nas partidas válidas por Libertadores, Sul-Americana e eliminatórias. A entidade libera os áudios nos dias seguintes aos jogos.
Nesta quinta-feira, o time sub-20 tricolor fez 4-1 no Flamengo de Guarulhos e venceu a primeira na segunda fase do estadual. A atuação embala o São Paulo antes do confronto decisivo contra o Atlético pelas quartas de final do Brasileirão da categoria. No primeiro jogo, ocorrido segunda-feira no CT do Caju, a equipe de Alex conseguiu empate por 1-1. O confronto da volta em Cotias está marcado para segunda-feira, às 16 horas de Brasília. O basquete tricolor conquistou o Campeonato Paulista 2021, título inédito após a retomada do projeto no esporte. Foi em casa, com emoção e com torcida. O São Paulo terá a obrigação de comprar Jonathan Calleri de forma definitiva se o jogador atingir a marca de 30% dos minutos da equipe até o final de 2022, data de encerramento do seu contrato de empréstimo. O valor estipulado em contrato para a compra definitiva é de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais na cotação atual. Esse número em reais, no entanto, pode sofrer alterações, já que vale a cotação do dia em que o negócio for concretizado. Titular nos últimos jogos com Rogério Ceni, Calleri não deve ter dificuldade para atingir a meta se não tiver uma lesão grave e se continuar atuando com regularidade. A expectativa é que o argentino ative o gatilho de contrato até o meio da temporada que vem. Os salves de hoje são para Valbi Mendes, Francisco de São Luís do Maranhão, Marcos Orlantino, Cláudio de Parnaíba, Piauí, Caio Leonardo e seu filho Adrian de Salvador, Bahia, Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!